Sexto dia da terceira semana, meditação, bondade e doçura da sabedoria encarnada. Orações da terceira semana de preparação. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois um, só Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que procedeis do Pai e do Filho, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que no começo do mundo pairáveis sobre as águas e as tornáveis fecundas, tende piedade de nós. Espírito por instrução do qual os santos homens de Deus falaram, tende piedade de nós. Espírito cuja unção nos ensina todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que dás testemunho de Jesus Cristo, tende piedade de nós. Espírito de verdade que nos instruís em todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que repousa sobre Maria, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que encheis toda a terra, tende piedade de nós. Espírito de Deus, que estais em nós, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria e de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de fortaleza, de conselho e de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de ciência e de piedade, tende piedade de nós. Espírito de temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito de graça e de misericórdia, tende piedade de nós. Espírito de força, de amor e de sobriedade, tende piedade de nós. Espírito de fé, esperança, caridade e de paz, tende piedade de nós. Espírito de humildade e de castidade, tende piedade de nós. Espírito de benignidade e de mansidão, tende piedade de nós. Espírito de todas as sortes de graças, tende piedade de nós. Espírito que sondais até os segredos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, tende piedade de nós. Espírito que desceste sobre Jesus Cristo, sob a forma de uma pomba, tende piedade de nós. Espírito pelo qual nós recebemos um novo nascimento, tende piedade de nós. Espírito que nos encheis os corações de caridade, tende piedade de nós. Espírito de adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que apareceste sobre os discípulos sob a forma de línguas de fogo, tende piedade de nós. Espírito pelo qual os apóstolos foram possuídos, tende piedade de nós. Espírito que distribuís vossos dons a cada um segundo a vossa vontade, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo mal, livrai-nos, Senhor. Das tentações e insídias do diabo, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Da resistência à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da obstinação e da impenitência, livrai-nos, Senhor. Da impureza da alma e do corpo, livrai-nos, Senhor. Do espírito de luxúria, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Por vossa eterna processão do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela conceição de Jesus Cristo, feita por operação vossa, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre nós, sobre Jesus Cristo no Jordão, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Pobres pecadores, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que, vivendo pelo Espírito, também andemos segundo o Espírito, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que, lembrando-nos de que somos o templo de Espírito Santo, jamais o profanemos, nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, vivendo segundo o Espírito, não nos acomodemos aos desejos da carne, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que pelo Espírito mortifiquemos as obras da carne, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que não entristecemos somos a vós que sois Espíritos de Deus, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que tenhamos cuidado de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz,
nós rogamos, escutai-nos. A fim de que não demos crédito facilmente a todo espírito, nós rogamos, escutai-nos. A fim de que provemos os espíritos para ver se eles de fato vêm de Deus, nós rogamos, escutai-nos. A fim de que renoveis em nós o espírito de retidão, nós rogamos, escutai-nos. A fim de que nos confirmeis com o vosso Espírito soberano, nós rogamos, escutai-nos. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Nós oremos, nós o suplicamos, Senhor, que nos assistis sem cessar, pela virtude do vosso Espírito Santo, a fim de que, purificados por sua misericórdia, das máculas dos nossos corações, ele nos preserve ainda de todos os males, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Saudação a Maria, a Nossa Senhora. Ave Maris Stella. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas um anjo traz, a ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós descer, quem por nós nascido, quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande, sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiciência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e minha concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos, a partir deste momento, meu coração só deseja a vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim que aspirais, procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama, aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, seja o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor e se converta no incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração, que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Sexto dia da terceira semana de preparação para a consagração. Meditação, bondade e doçura da sabedoria encarnada. Preparação. Prestes a consagrar-nos por Maria à sabedoria encarnada, demoremos ainda nossos pensamentos a considerar Jesus, a sabedoria encarnada, em sua bondade e doçura, a fim de nos excitarmos a um amor mais vivo, que nos facilite e valorize a consagração total. Ponderemos a doçura de Jesus, Filho de Maria, Cordeiro de Deus,
A bondade de suas palavras e ações, a encantadora virtude e suavidade que o levou a permanecer conosco na Santíssima Eucaristia. Meditação, prelúdios. Primeiro, contemplamos a Jesus que nos acena bondosamente com suave firmeza. Segundo, Divina Mãe da Sabedoria encarnada, trazei-nos vossos sentimentos, que são os de Jesus, para que possamos sentir com Ele. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Primeiro ponto, Jesus, Filho de Maria, Cordeiro de Deus. Se considerarmos os princípios de onde Jesus procede, enquanto Deus e enquanto homem, não acharemos senão bondade e doçura. Ele é bom, dom de amor do Eterno Pai e do Espírito Santo. Assim amou Deus ao mundo que lhe deu seu Filho unigênito. João, capítulo 3, versículo 16. Ele é nascido da mais doce, da mais terna, da mais formosa das mães, Maria. Quereis que vos explique a doçura de Jesus? Explicai-me primeiro a doçura de Maria, sua mãe, a quem tanto se assemelha em seu temperamento. Jesus é filho de Maria, e, pois, nada há nele de rigidez, rigor ou fealdade, senão somente doçura e bondade. Chamaram-no os profetas ovelha e cordeiro por sua mansidão, e dele disseram que não quebraria a cana rompida, nem apagaria a mecha ainda fumegante, significando que não condenará o pobre pecador meio quebrantado, cego e perdido, que tem já um pé no inferno, a não ser que de todo se veja obrigado. João Batista o chamou Cordeiro de Deus, aquele que em si juntou toda a doçura de Deus e o do homem, do céu e da terra. ASE. Seu mesmo nome, que outra coisa quer dizer senão caridade ardente, amor infinito, encantadora doçura? Jesus Salvador. Que nome doce aos ouvidos e ao coração dos predestinados. Mel na boca, música no ouvido, júbilo no coração. São Bernardo. Segundo ponto. Bondade de Jesus em palavras e ações. Ele encantava todos os olhos e todos os corações. A todos ganhava com a doçura de sua palavra. Nunca homem algum falou jamais com este homem. João capítulo 7, versículo 46. Milhares de pessoas abandonam suas casas, suas famílias para o ouvirem nos desertos, passando dias e dias sem comer nem beber, saciados tão só com o encanto de sua palavra. Com elas, atraiu aos apóstolos, curou tantos enfermos, consolou tantos aflitos. Com dizer apenas Maria, replenou Madalena de felicidade. Todas as suas ações eram suaves também. Os pobres e pequenos o seguiam por toda a parte. Nele encontravam tanta simplicidade, benignidade, caridade, condescendência, que disputavam para chegar-se a ele. Queria os meninos junto a si. Os pobres nele tinham defesa. Que dizer de sua bondade para com os pecadores? Madalena, a samaritana, a adúltera, comia com os pecadores para convertê-los.
Seus mesmos inimigos lhe exprobavam essa benignidade. Este é amigo dos publicanos e come com os pecadores. Com que bondade buscou ganhar o coração de Judas quando o queria vender, lavando-lhe os pés, chamando-o amigo. Com que caridade excessiva rogou pelos algozes, escusando-os junto ao Pai? ASE. Terceiro ponto. Bondade de Jesus na Santíssima Eucaristia. Memorial de amor. A Santíssima Eucaristia é a concretização eloquente da infinita doçura de Jesus. Ela recorda a sua paixão e morte por nosso amor. Diz-nos da eternidade de amor cheio de doçura, que não nos quer abandonar, que para se perpetuar entre nós multiplica os prodígios e milagres, que está sempre a nosso dispor para o nosso alimento, nosso sacrifício, nosso companheiro de exílio. As próprias aparências que escolheu no altar são tão suaves, tão cândidas. O vinho puro, a hóstia branca e pequenina, humilde e sem esplendores que nos assustassem e nos afastassem dele. Sujeita-se aos seus ministros, dócil às palavras deles, deixa-se levar pelas suas mãos, desce aos lábios, aos corações de todos os seus fiéis, mesmo os pequeninos, os fracos que necessitam de conforto suavíssimo. E na Santíssima Eucaristia, ele se quer acompanhado do encanto meigo de Nossa Senhora. Sim, não há lugar onde a criatura possa encontrar Deus tão próximo e tão proporcionado à sua fraqueza de que Maria, porque para isso ele veio a seu regaço. E se em todos os outros lugares ele é o pão dos fortes e dos anjos, em Maria ele é o suave pão dos pequeninos, tratado da verdadeira devoção. Coloque-o. Que formoso sois, Jesus! Quão caritativo e doce! Formoso na eternidade, porque sois o resplendor do Pai, espelho sem mancha e imagem de sua bondade, mais formoso que o sol e mais brilhante que a mesma luz, formoso no tempo, pois que vos fez o Divino Espírito Santo puro e sem mancha, e encantastes durante a vossa vida aos corações dos homens. E agora alegrais os anjos, porque sois tão terno e tão suave que quisestes servir ao mundo visivelmente a buscar os pobres pecadores, e ainda agora os buscais invisivelmente todos os dias. ASE. Quão suave sois, Jesus, Filho da Virgem bendita! Quanto sois bondoso, Cordeiro divino que tirais os pecados do mundo! Quero amar-vos, consagrar-me de todo a vós, pelas mãos virginais, pelo coração imaculado de Maria, para fruir um dia de vosso encanto celeste no paraíso. Ramilete. Mãe Docíssima, mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Salve, Rainha. Santo Evangelho, Lucas capítulo 22, versículos 7 a 20. Instituição da Santíssima Eucaristia. Entretanto, chegou o dia
dos pães ázimos, no qual era necessário imolar-se à Páscoa. Enviou, pois, Jesus a Pedro e João, dizendo: Ide preparar a Páscoa. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E respondeu-lhes Jesus: Logo que entrardes na cidade, sair-vos-á ao encontro certo homem com uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te manda dizer: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala, toda ornada, e ali fazei os preparativos. Indo, eles, pois, acharam tudo como o Senhor lhes dissera e prepararam a Páscoa. E chegada que foi a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os 12 discípulos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes da minha paixão, porque eu vos declaro que a não tornarei mais a comer, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tendo tomado o cálice, deu graças e disse: Tomai-o e distribuí-o entre vós, porque eu vos declaro que não tornarei a beber do fruto da vinde, até que chegue o reino de Deus. E depois de tomar o pão, deu graças e partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomou também da mesa sorte o cálice após a ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento em meu sangue, que será derramado por vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Imitação de Cristo, livro 2, capítulo 1, número 1, 2, 6 e 8. Vida interior com Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, diz o Senhor. Lucas capítulo 17, versículo 21. Converte-te a Deus de todo o teu coração. Deixa este miserável mundo, e tua alma achará descanso. Aprende a desprezar as coisas exteriores e dar-te as interiores, e verás como vem a ti o reino de Deus. Porque o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo, o qual não se dá aos ímpios. Romanos capítulo 14, versículo 17. Se lhe preparares no teu interior digna morada, virá a ti Cristo e te manifestará sua consolação. Toda a sua glória e formosura até está no interior da alma, e nela põe todas as suas delícias. Ela a visita a miúde, com ela fala brandamente, e tem agradável conversação. Serve-lhe de agradável alívio em suas penas, enche-a de sua paz e contrai com ela inefável união. Eia, pois, amável fiel, alma fiel, prepara teu coração e teu espírito para que ele se digne de vir a ti e habitar contigo. Porque ele mesmo disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e viremos a ele e faremos nele nossa morada. João, capítulo 14, versículo 23. Dá, pois, entrada a Cristo em tua alma, e não consintas que outrem entre nela. Se possuíres a Cristo, estarás rico e de nada mais necessitas. Ele te proverá
de tudo e te será fiel procurador, de sorte que não terás necessidade de esperar nos homens. Os homens mudam-se depressa e faltam com facilidade. Porém, Jesus Cristo vive sempre, e sua amizade permanece firme até o fim. E se uma só vez entrares perfeitamente no peito de Jesus e sentires por um momento seu abrasado amor, nenhum cuidado terias de teu próprio proveito ou dano. Antes folgarias mais das injúrias que te fizessem, porque o amor de Jesus faz que o homem não se centre em si mesmo. O amante de Jesus e da verdade, o homem verdadeiramente interior e livre de afeições desordenadas, pode levantar-se sobre si mesmo em espírito, recolher-se facilmente em Deus e nele descansar com antecipado gozo. Se estivesse bem disposto e mortificado em tuas paixões, tudo te sucederá para teu bem e aproveitamento. Todas tuas perturbações e desgostos vêm de que ainda não morrestes de todo para ti, nem te apartaste das coisas da terra. Nada mancha, nem embaraça tanto o coração do homem como o amor desordenado das criaturas. Se desprezares as consolações exteriores, poderás contemplar as coisas celestiais e gozar muitas vezes das alegrias interiores. Leitura 1, Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção, número 152 e seguintes. Maria, caminho para a sabedoria encarnada. A consagração a Jesus por Maria é um caminho fácil, curto e perfeito para conseguirmos a união com nosso Senhor, no qual consiste a perfeição do cristão. É um caminho fácil, traçado por Jesus Cristo quando veio até nós, e em que não há obstáculos para irmos até Ele. Um cristão pode, na verdade, chegar à união divina por outros caminhos, mas será por muito maior número de cruzes e com muito mais dificuldade, que não vencerá facilmente. Se lhe há preciso atravessar noites escuras, combates e agonias indizíveis, galgar montes escarpados, calcar espinhos agudos, a jornadear em desertos áridos. Mas pelo caminho de Maria passará mais suave e tranquilamente. É certo que nele terá que travar grandes combates e vencer dificuldades, mas com esta boa mãe e senhora, se aproxima tanto de seus fiéis servos para esclarecê-los nas trevas e nas dúvidas, para fortalecê-los em seus receios, para sustentá-los nos combates e dificuldades, que a falar a verdade, esse caminho virginal para se achar Jesus Cristo, comparado com os outros caminhos, é uma senda de mel e rosas. Houve santos, mas em pequeno número, como Santo Efrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura e São Francisco de Sales, que para irem a Jesus Cristo passaram por este suave caminho, porque o Espírito Santo, esposo fiel de Maria, por uma graça especial lhes mostrou os outros santos, porém, que são em maior número, embora tivessem
todos devoção à Santíssima Virgem, não entraram ou não avançaram neste caminho. Eis porque passaram provações mais rudes e perigosas. Qual é, pois, o motivo de Mião, alguns fiéis servos de Maria? Porque aos servos desta boa mãe se depara tantas ocasiões de sofrer e até mais do que aos outros que lhe não são tão devotos? Não lhes faltam contradições, calúnias e perseguições, ou então caminham através de trevas interiores e desertos, onde não há a mínima gota do orvalho do céu. Respondo ser verdade que os servos mais leais da Santíssima Virgem, como seus maiores favoritos, recebem dela as mais eleitas graças e favores do céu, que são as cruzes. Afirmo, porém, que são os servos de Maria que carregam tais cruzes com mais fidelidade, mérito e glória, e que aquilo que deteriam 1000 vezes a outros e os faria cair, não os detém uma só vez, e fá-los progredir, porque esta boa mãe confeita todas essas cruzes, por ela talhadas no açúcar de sua maternal doçura e na unção do puro amor. E creio que se alguém quiser ser santo e viver piedosamente em Jesus Cristo, e por conseguinte, sofrer perseguição e carregar sua cruz cotidianamente, não suportará o peso de grandes cruzes, ou não as carregará alegremente nem até o fim, sem uma terna devoção à Santíssima Virgem. É um caminho curto para encontrar-se Jesus Cristo, seja porque nele não há risco de perder-se ninguém, seja porque nele se anda com mais alegria e facilidade, portanto, com mais celeridade. Adiantamo-nos mais um pouco tempo, mais em pouco tempo de submissão e dependência a Maria, do que em anos e anos de vontade própria e de confiança em nós mesmos. Porquanto um homem obediente e submisso à Divina Mãe alcançará vitórias importantíssimas contra seus inimigos. Estes procurarão impedir sua marcha, fazê-lo recuar ou cair, mas com o apoio, o auxílio e a direção de Maria, sem cair, sem se demorar, adiantar-se-á a largos passos para Jesus Cristo, pelo menos caminho pelo qual sabe que Jesus Cristo veio a nós a largos passos e em breve tempo. Aquele que honra a Maria, até submeter-se a ela e obedecer-lhe em tudo, tornar-se-á rico em pouco tempo, pois amontoa tesouros todos os dias. Visto ser em Maria que os moços se tornam anciãos de luz, em luz, santidade, experiência e sabedoria, e que em poucos anos chegam à plenitude da idade de Jesus Cristo. Essa devoção é um caminho perfeito para uma pessoa ir a Jesus Cristo e unir-se-lhe, porque Maria é a mais perfeita e santa das puras criaturas, e Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua grande e admirável viagem. O Altíssimo desceu perfeitamente, divinamente, até nós, pela humilde Maria, sem que nada perder-se de sua divindade e santidade. E é por Maria
que os pequeninos devem subir perfeitamente e divinamente ao Altíssimo sem nada temer. Apresentem-me um novo motivo para ir a Jesus, e seja calçado com todos os merecimentos dos santos, ornado com todas as heróicas virtudes, iluminado e adornado com todas as luzes e esplendores dos anjos, e todos os anjos e santos nele se apresentem para conduzir, defender e sustentar aqueles que os quiserem servir. Na verdade, digo-vos, com toda a ousadia, que, de preferência a esse caminho tão perfeito, tomaria a senda imaculada de Maria, sendo sem nenhuma mancha ou imperfeição, sem pecado original nem atual, sem sombras nem trevas. E se meu amado Jesus vier outra vez à terra, como é certo que há de vir, para reinar nela, não escolherá outro caminho para a sua viagem, senão a Santíssima Virgem Maria. Leitura 2. P.R. Bernard, Le Mystère de Marie, página 382 e seguintes. Maria no céu se desvela por nós. A coroação de Maria no céu, embora eleve tão alto nossa Mãe na glória, a deixa, contudo, em contato conosco aqui na terra. Acredito que a bem-aventurada Virgem fica mais perto de nós, menos distante e menos separada, menos estranha à nossa vida do que o estão, por exemplo, as almas dos que partiram, ainda que muito ligadas a nós, ou os puros espíritos e nossos anjos da guarda. Pela perfeição mesma de seu estado, Maria nos fica mais próxima que nossos próximos, do que nosso anjo custódio, embora ele seja o mais terno e vigilante dos amigos. O estado de completa glorificação de Nossa Senhora parece criar uma espécie de adaptação sobreeminente dela com relação a nós, assim multiplicando as afinidades e facilitando singularmente as relações entre nós e ela. Quanto podemos julgar, é próprio do corpo glorioso exprimir à vontade todos os estados de alma. É assim que a Virgem pode reassumir suas atitudes ternas, refazer em toda a verdade seus gestos de outrora, misturar o luto à sua glória, os suspiros à sua bem-aventurança, sem o menor fingimento. Seu estado, ademais, a coloca em relação aos tempos, inclusive aos que estamos vivendo, sob a proteção dela. É um estado que dá à nossa mãe uma facilidade de entrar em nossas iniciativas e seguramente nos compreender sensivelmente. Aqui se colocaria a questão de saber de que maneira ela pode comunicar-se sensivelmente conosco, aparecer-nos e nos falar em realidade de seu corpo, em claras demonstrações. Eis o que diz Santo Tomás, falando de Nosso Senhor. Jesus Cristo, subindo aos céus, adquiriu definitivamente para ele, para nós, o direito de permanecer no céu, com a dignidade de um lar celeste.
Todavia, não diminui esta dignidade o fato de ele descer por vezes, em disposição providencial, corporeamente, sobre a terra, seja para mostrar-se a todo o mundo, como ele o fará no juízo final, seja para mostrar-se especialmente a alguém, como ele o fez a São Paulo apóstolo. Terceira, que 57, artigo 6, ad 3. Se nada nos obriga a crer que Jesus Cristo e Nossa Senhora apareçam como com o seu verdadeiro corpo, nada igualmente nos impede que assim pensemos. Suas aparições são o sinal sensível e intermitente de sua constante e invisível presença, o símbolo aos nossos olhos de sua atitude eterna. Não busquemos entre os mortos aquela que vive, que está viva, e em Deus e no Cristo ela está plenamente viva, para ser no céu a mãe dos que vivemos na terra. Ela vive em perene juventude, em todo o encanto de sua beleza. Os que a viram acharam-na maravilhosamente bela, de uma beleza que eles não saberiam descrever, mas que os marcou com uma lembrança imperecível. E não puderam ver senão um raio apenas de sua glória, um pálido reflexo de sua luz, uma franja da auréola, cujo brilho deslumbra sob o sol de Deus. Sob o sol de Deus. Maria tem a visão de Deus no mais alto grau, depois de Cristo. Graças a esta visão, nada falta à Virgem para conhecer perfeitamente, pela luz divina, tudo quanto diz respeito a ela e à sua missão. Destarte, ela conhece seus filhos, como o próprio Deus os conhece, no seio da Trindade adorável, participando nessas proporções do eterno presente no pensamento de Deus. Ali, a Virgem bem-aventurada pode ler, com atenção ardente, a sorte de todos os seus. A visão de Deus não é o único meio para Nossa Senhora nos conhecer. Dotada de uma atividade extremamente pessoal, ela tem a faculdade de perceber e diretamente o que somos e a verdade do que somos. Mas além da visão de Deus, duas outras maneiras se podem acrescentar: a maneira angélica e a maneira humana. Não para se acrescentar à primeira, mas como que para lhe temperar o esplendor e sublimidade. E seu amor para conosco assume tais proporções que nada maior podemos imaginar. E, embora destruídos de qualquer amabilidade, ela nos ama com predileção. Assim fazem as mães amorosas com seus pequeninos, tentando compensar pela qualidade do amor a ausência de amabilidade nos filhos. Mãe nenhuma tem o coração como a Virgem Maria. Ela é tão atenta e devota a seus pobres filhos da terra que seu amor é verdadeiramente uma maternidade de todas as mais ampla e mais fecunda, mais terna, a mais divina.